E aí, pessoal, tudo bom? Vamos ver mais um pouquinho então de sons aqui da língua inglesa. Vamos começar hoje com som de vogais, beleza? Então a gente tem aqui três palavrinhas. A gente tem at, go, bank, talk, né? Então vamos ler mais uma vez. At, go, bank, talk. Deu para perceber que esse at, o som do A, não é necessariamente o A do alfabeto que a gente vê, né? E também não é um A aberto do jeito que a gente está mostrando aqui. Ele acaba caindo para um E, né? Então, at, né? Tem esse som um pouco diferente. O go, ele acaba tendo esse O um pouco mais puxado. Até parece que, sei lá, foi um gol, por exemplo. Não sei, gol de um time de futebol, algo do tipo. E o mesmo caso do at acontece com bank e talk. Na verdade, o talk ele acaba puxando mais para um O, né? Vamos ler e tenta dar uma prestada atenção nesses sons separados. Então, olha só: at, go, bank, talk. Então, talk, ele acaba sendo puxado um pouco mais pro O, dependendo se você vai para os Estados Unidos ou para Inglaterra, você sente diferenças, né? Você percebe que na Inglaterra, por exemplo, eles puxam mais para um A do que para um E ou O, igual nos Estados Unidos. Então tem umas diferenças de região, inclusive dentro dos próprios países, que a gente sempre tem que levar em consideração. Né? Outro exemplo de sons de vogais, se a gente pegar duas vogais iguais juntas, a gente tem aqui embaixo school e good, né? Então, school e good. Esses dois O's juntos, eles acabam tendo esse som de U, né? Se a gente pegar outra palavra que não está aqui, mas, por exemplo, livro em inglês, que é B-O-O-K, é o book, né? Ele é mais um U do que um O. Então, acaba tendo essa diferença de som. Vamos ler mais uma vez, ó. School, good. Ok? Embaixo a gente vai colocar três palavrinhas. Elas não têm a ver necessariamente com as vogais em si, mas elas têm a ver com algumas consoantes, ou duas ou mais consoantes que tem junto. Por exemplo, a primeira palavra, church, está mostrando esse som do CH. Tá vendo que o CH em inglês, ele tem como se fosse um som de T, né? Como se fosse uma paradinha mesmo. Então, church, forçando um pouco mais, né? Church. Todo CH em inglês, não vou dizer todo, mas boa parte deles, na verdade, realmente, boa parte deles, que a gente tem certas palavras que tem um som de K, por exemplo, que é um som diferente, mas boa parte deles tem esse som de T, essa paradinha com T. Então, vamos ler as três palavras para ver se dá para sentir um pouco isso. Church, cheese, much. Mais uma vez, church, cheese, much. Então tem essa. Agora esse much foi bem forçado, na verdade, mas né, vamos relevar. Mas ele tem como se fosse esse som de T, que ajuda então a fazer o som. E é diferente, vamos colocar duas palavras aqui. Quando eu falo ela em inglês, por exemplo, é she, né? Tem um SH. Então o SH do inglês ele é soprado, she. Diferente do CH do inglês, que tem esse som de T. Cheese. Né? Então, mais uma vez, she, cheese. Então, tem essa diferençazinha na hora que a gente faz esse som do SH ou do CH. Na outra aula de som, dessa parte de sons, a gente acabou vendo os sons do R, né? Alguns casos a gente tem que dar uma quebradinha na língua, né? Só para falar, e em alguns casos a gente tem que dar uma puxada nesse R, deixar ele um pouco mais forçado, um pouco mais estilo interior, né? Vamos ver essas palavras com R na primeira coluna aqui no meio que a gente colocou. Olha só: never, are, rarely, car, your, her. Esses R's, dá para perceber que eles são mais forçados, né? Eles são mais puxados, ou seja, a língua ela vai um pouco mais para trás, ela quase encosta no céu da boca, a ponta dela quase encosta no meio do céu da boca, quando a gente fala, do que o study, que está aqui do lado. Olha só, study, never, por exemplo. Então, o never, ele é mais puxadão, né? Dá para perceber que a maioria dos R's no final das palavras em inglês são puxados, assim, são mais estilo interior, never, car, your, né? Do que esses sons de R que a gente tem no meio das palavras, né? Study, water, butter, que são os R's um pouco mais fraquinhos, vamos colocar assim. Vamos ler mais uma vez essa coluna, olha só. Never, are, rarely, car,
your, her. E o rarely tem dois R's seguidos, né? Dois R's assim puxados. E são R's puxados no começo da palavra, no começo da sílaba, vamos colocar assim. Que é uma coisa que a gente não está acostumado em português. Então talvez aí que venha um pouco de dificuldade para falar rarely ou só rare, que pode ser raro também. Né? É interessante também, agora mais como curiosidade, se a gente prestar atenção, por exemplo, vamos pegar o car, né, que a gente acaba puxando esse R. Certos lugares dos Estados Unidos, certos lugares na Inglaterra, tem um sotaque diferente e essa variação normal, igual a gente conta no Brasil, e eles acabam sumindo com esse R. É bem interessante, porque a gente marca muito, né? Por exemplo, quando eu falo, eu acabo deixando bem, bem forte esse R, mas em certos lugares você vai ouvir uma coisa mais ou menos assim, car. É bonito até, né? Car. Então você não escuta o R, é como se o R fosse cortado fora. Que é uma coisa que acontece em português. A gente acaba comendo os R's dos finais de verbos. Né? Por exemplo, ela vai falar, ao invés de ela vai falar. Né? A gente tem esse costume de cortar os R's e a gente some com eles. E alguns desses R's acabam sumindo em inglês também. Lógico que depende tudo do local que você tá, de com quem você está falando, coisas do tipo. Mais um som legal pra gente ver, que a gente viu um pouquinho na outra aula, mas só para revisar, é o som do H. Lembra que o H é o ar que tem que passar, então, pela garganta. Vamos ler essas palavras juntos, ó. Hot, here, her, house, him, them, his, he. Então todos esses Hs, né, todos eles são aspirados, a gente acaba puxando, o ar passa pela garganta mesmo. E eu coloquei até do lado aqui do him, o them, para lembrar dessa regra do M no final da palavra em inglês, que a gente tem que fechar bem a boca, né? Então, him, them. Vamos ler mais uma vez, ó. Hot, here, her, house, him, them, his, he. Deu para sentir um pouco o ar passando pela garganta, eu acho. E voltando a falar desses R's que a gente marcou aqui no meio, lembra que a gente falou na outra aula também que quando eu tenho um T entre duas vogais, muito provavelmente eu posso fazer esse som do T como se fosse um R, né? Vamos ver essas três palavras, esses três grupinhos de palavra aqui embaixo. Se eu não fosse juntar, eu teria alguma coisa mais ou menos assim. A lot of, né? Esse F do of, né? Ele é mais um som de V do que um som de F. O som, se eu falar off, soprando, que é bem um F mesmo, é aquele off, que é com dois Fs, que significa desligado em inglês. Então tem essa diferença de som. Mas do jeito que tá aqui, eu posso falar esse T com som de R, porque tá vendo, olha só, o T tá entre dois Os, no primeiro grupinho. No segundo, o T tá entre dois Is. E o water, que a gente viu na outra aula, é o T entre um A e um E. Então a gente pode fazer todos esses T's com som de R. Por exemplo, a lot of, it is, water. Vamos pensando no R então no lugar do T, vamos ver de novo. A lot of, it is, water. Então, também é uma coisa bem, bem curiosa, né? Por exemplo, se você for para a Inglaterra, esse water, né? Que a gente acaba transformando o T em R, dependendo do lugar, lógico, sempre deixando bem claro isso, mas você pode escutar esse water como water. Então você percebe que o R do final some e o T ele é mais forçado. Water, water. Né? Então existem infinitas pronúncias, vamos colocar assim. Existe uma linha de gradação que pode ser um T mais forte, um T mais fraco, um R mais forte, um R mais fraco. Isso implica, na verdade, isso é decorrência de diversos outros fatores, muitos fatores, às vezes até extralinguísticos que a gente fala, coisas assim do ambiente, do convívio das pessoas. Então é sempre importante deixar a mente aberta e tentar entender o porquê das pronúncias, né? Por exemplo, que a gente está tentando mostrar aqui mais ou menos. Beleza? Pessoal, então por hoje é só e um abraço, até a próxima.